A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. E de facto a vida continua, apesar de hoje se comemorar o Dia dos Fiéis Defuntos, dia 2 de novembro. Mas nós sabemos que os nossos mortos, entre aspas, continuam vivos em espírito, no plano espiritual. Agora, na quinta-feira passada, dia 31, comemorou-se aquela festividade que foi importada aqui para o nosso país, e não só, essa festividade chamada Halloween, que muitos julgam ser algo de inocente, mas não é. Porque nós sabemos que somos todos espíritos imortais, com a nossa casa mental somos uma espécie de antenas emissoras receptoras. Ora, estamos sempre em sintonia uns com os outros. Aqueles que estão numa mesma frequência de onda se juntam, e aqueles que estão numa frequência de onda diferente se separam, tornam-se quase incompatíveis no seu pensar, no seu agir. Ora, quem se compraz nesta época com o susto, com o terror e outras questões, muitas vezes desconhece que está a atrair para si irmãos nossos do plano espiritual, cuja índole é um pouco selvagem ainda, primitiva, e que se comprazem em assustar, em meter medo, em aterrorizar. Ora, somos nós que atraímos as nossas próprias companhias, somos nós que selecionamos as nossas companhias espirituais. Perante isso, convém, e a doutrina espírita não proíbe coisíssima nenhuma, apenas esclarece, convém termos algum cuidado com esta festividade. Bom, já passou, mas muitos daqueles irmãos que se comprazem nestas festas, que estão no plano invisível e que nós, cá neste plano carnal, não os conseguimos vislumbrar, mas são aos magotes, são muitos mesmo, e que nos seguem depois das festividades para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, para onde nós andarmos, enquanto permanecermos a emitir, ou a alimentar essa sintonia. Portanto, todo o cuidado a pouco, caros amigos. O que é que podemos fazer? Podemos orar por esses irmãos que ainda se encontram nas trevas e que nos podem levar, se nós deixarmos, podem nos levar para zonas sombrias do pensamento, da mente, para zonas depressivas e para outras questões mais graves. Portanto, tenhamos atenção às palavras do mestre que dizia: vigiai e orai, vigia a tua casa mental para comunicares melhor. Mais uma vez digo que a doutrina espírita não proíbe coisíssima nenhuma, deixa, ao critério de cada um, que depois somos livres de agir, mas a colheita será sempre obrigatória, que façamos cada vez mais melhores escolhas. Bom, vamos então o que nos traz hoje aqui, que é o culto dos mortos, entre aspas, numa visão espírita. Caros amigos, o homem só começa a ser homem quando começa a enterrar os seus mortos, diz-nos o historiador Aníbal de Almeida Fernandes no livro A Genealogia como Fator Básico na Formação da Civilização, e conclui: é o marco divisório entre o animal e o primeiro homem, e ocorreu há cerca de 40 mil anos com o Homo sapiens e o Homo neandertal, antes mesmo da agricultura, e é assim o início da história humana. O sentimento de cultuar os mortos foi moldado, pois, a partir da época bem remota, e está sedimentado em quase todas as tendências religiosas. As comunidades primitivas, peninsulares, agropastoris, inclinadas ao culto agrícola e ao culto da fertilidade, acreditavam originariamente que, sepultando os seus mortos nas proximidades dos campos agrícolas, os espíritos desses cadáveres ressurgiriam à vida com mais vigor, quais sementes plantadas em solo fértil, mas criam que isso se daria como algo secreto e misterioso. Com essa crença, reverenciavam-se os mortos próximos às tumbas, com festas e, sobretudo, com muita alegria prática que se estendeu viva
em algumas culturas contemporâneas. Bom, os costumes dos povos primitivos foram-se modificando devido à influência de outros vindos, provavelmente do norte de África, os íberos, e do centro da Europa, os celtas. Veja-se o que nos revela um dos expoentes da doutrina espírita, que diz assim: é dos gauleses que vem a comemoração dos mortos. Só que, em vez de comemorar nos cemitérios entre túmulos, era no lar que eles celebravam a lembrança dos amigos afastados, mas não perdidos, que eles evocavam a memória dos espíritos amados, que algumas vezes se manifestavam por meio das druidisas e dos bardos inspirados. Ressalte-se aqui, caros amigos, que os gauleses evocavam os ancestrais mortos nos recintos de pedra bruta. As druidisas ou as sacerdotisas e os bardos, que eram os poetas e oradores inspirados, eram verdadeiros médiuns e somente eles tinham o consentimento para consultarem os oráculos. Os gauleses, portanto, não veneravam os restos cadavéricos, mas a alma sobrevivente. E era na intimidade de cada habitação que celebravam a lembrança dos seus mortos, longe, como já dissemos, das catacumbas, diferentemente dos povos primitivos. A festa dos espíritos era de suma importância para eles, pois homenageavam Samhain, o Senhor da Morte. Festividade essa iniciada sempre na noite anterior a 1 de novembro, ou seja, no dia 31 de outubro, que falamos no início aqui da Vida Continua. Essa celebração marcava o fim do verão e o fim da última colheita do ano. Acreditavam que os espíritos dos mortos, nos meses de inverno, sairiam dos túmulos gelados para visitarem suas antigas moradias aquecidas e orientar os seus familiares. Os bons, supostamente, os protegeriam, mas, para confundirem os maus espíritos, vestiam-se de fantasias, o que deu origem à tradicional festa de Halloween dos nossos dias. Porém, uma densa bruma desceu sobre a terra das Gálias, através do tacão de Roma, que expulsou os druidas e impôs o cristianismo clerical. Esse período histórico de frenética agitação mais tarde foi mutilado pelos bárbaros, sobrevindo uma madrugada de 10 séculos, na qual nós passamos e conhecemos por Idade Média, que proscreveu o espiritualismo e entronizou a superstição, o sobrenatural, o milagre, a beatificação, a santificação e a definitiva narcotização da consciência humana, levando-a ao analfabetismo espiritual. Caros amigos, nos dias de hoje, ainda que não se reprove coisíssima nenhuma, de maneira absoluta, as pompas fúnebres objetivam homenagem à memória daqueles que partiram. A doutrina espírita revela que o desejo de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres vem do derradeiro ato de orgulho. E diz que a suntuosidade dos monumentos fúnebres, determinada por parentes que desejam honrar a memória do falecido e não por este, ainda faz parte do orgulho dos parentes que querem honrar-se a si mesmos. Nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para exibição de riqueza. A tumba ou túmulo é o lugar comum de encontro de todos os homens e nela se findam impiedosamente todas as distinções sociais. Em face disso, é inútil o rico tentar perpetuar a sua memória por meio de faustosos monumentos. Os anos, o tempo, os destruirão, assim como o seu próprio corpo. Essa, caros amigos, é a lei da natureza. A recordação das boas e más ações será menos perecível que o seu túmulo.
A pompa dos funerais não o deixará limpo das suas torpezas e não o fará ascender sequer um degrau na hierarquia espiritual. Nós procuramos mais o lado cômodo, arraigando-nos ao formalismo material e desprezamos o essencial do ser, motivo pelo qual obrigou Jesus a se expressar aos escribas e fariseus da sua época, dizendo: sois semelhantes aos sepulcros caiados que, por fora, parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda a espécie de podridão. Da questão 320 a 329 do Livro dos Espíritos, nós recebemos lições de extrema importância sobre os funerais e celebração em memória dos mortos, entre aspas. Vejamos o seguinte. Os benfeitores afirmam que os chamados mortos são sensíveis, e aqui que precisamos tomar atenção, que os mortos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra e que, de alguma forma, a sua lembrança aumenta-lhes a felicidade, se são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de alívio. Porém, referindo-se ao dia dos finados, atestam que é um dia como outro qualquer, até porque os espíritos são sensíveis aos nossos pensamentos e não às solenidades humanas. No dia dos finados, eles só se reúnem em maior número, porque maior é o número de pessoas que os chamam pelo pensamento. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Nós, caros amigos e ouvintes, não podemos desconhecer que o pensamento é uma força e que é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Se tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Assim, pela comunhão de pensamentos, os homens se assistem entre si e ao mesmo tempo assistem os espíritos e são por estes assistidos. A tradicional, caros amigos, a tradicional visita ao túmulo em massa não significa que venha trazer satisfação ao defunto, até porque uma prece feita em sua intenção vale muito mais. É bem verdade que a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. De certa forma, vem a ser a exteriorização desse facto. Mas é a prece, a oração, que de certa forma vem tornar nobre o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Conhecemos pessoas, aliás muitas delas, que solicitam antes mesmo de morrerem que sejam enterradas em tal ou qual cemitério. Essa atitude, sem sombra de dúvida, demonstra, digamos, ainda muito apego à matéria. Porque o que é que representa um pedaço de terra mais do que outro para um espírito mais elevado? Em relação aos funerais, pergunta-se, será que o defunto, o morto, entre aspas, assiste ao seu enterro? E respondem-nos os benfeitores espirituais: assistem de forma muito frequente. E algumas vezes não percebem o que se passa se ainda estiverem perturbados com esta transição para o plano espiritual. Muitas vezes o chamado falecido presencia os seus herdeiros em reuniões de partilhas que se vão engalfinhando, quais chacais em disputa pela herança. Nessa ocasião que o falecido vê quanto valiam os protestos que lhe faziam, todos os sentimentos se tornam patentes e é a decepção que experimenta vendo a rapacidade dos que dividem o seu espólio. Reflitamos juntos. Este dia, 2 de novembro, é consagrado aos falecidos libertos ou aos mortos que ainda estão jungidos à vida material. É uma questão. Existem duas possibilidades de mortos, digamos assim.
os que se sentem totalmente livres do arcabouço carnal, porém vivos para uma vida espiritual mais plena, e os que permanecem com a sensação de que ainda estão, digamos, no corpo físico, porém mortos para a vida física, pois somente vivenciam na espiritualidade a vida animal. Para o mundo, mortos são os que despiram a carne. Para Jesus são os que vivem imersos na matéria, alheios à vida verdadeira, que é a vida espiritual. É o que explica aquele célebre ensinamento evangélico em que a pessoa se prontificou a seguir o mestre, mas antes queria enterrar seu pai, que havia falecido. E Jesus conclamou: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai anunciar o reino de Deus. É óbvio, caros amigos, que nada contra aqueles que visitam os cemitérios, nada disso. E é óbvio que faz sentido relembrar com alegria e não lastimar os que já partiram e que já estão plenamente vivos, despojados do corpo carnal. Finados é uma mistura de alegria e dor, de presença, ausência, de festa e saudade. Aos que ficamos por aqui, cabe-nos refletir e celebrar a vida com amor e ternura para depois, quiçá, não amargar no remorso. Aos que partiram, a nossa prece, a nossa gratidão, a nossa saudade, o nosso carinho, o nosso amor. Se formos capazes de orar com serenidade e confiança, transformando a saudade em esperança, sentiremos a presença dos parentes e amigos do plano espiritual entre nós, envolvendo-nos o coração com alegria e paz. Por esta razão e muitas outras, façamos deste dia um dia de celebração à vida, lembrando carinhosamente os que nos antecederam de retorno à pátria espiritual e também os que conosco ainda nos acompanham pelos caminhos da existência terrena. E não se esqueçam, todos nós, sem falha, iremos um dia fazer esta passagem através do fenómeno natural que é a morte. Só que ninguém sabe quando será esse dia. E como nós não sabemos quando será esse dia, vamos, cada vez mais, tentar aproveitar melhor o tempo. Dizer mais às pessoas que amamos, que as amamos, conversar mais, olhar mais olhos nos olhos, prestar mais atenção, digamos, à tristeza que está patente daqueles que não conseguem desabafar. Estarmos atentos, não nos apegarmos tanto, e dizemos isso com muita frequência, não nos apegarmos tanto às tecnologias que nos distraem. Eu falo aqui das redes sociais, onde existem as amizades virtuais, que não são verdadeiras. Algumas são, mas a maior parte não são. Que convivamos mais, pessoalmente, olhos nos olhos uns com os outros. Vamos aproveitar melhor o tempo, porque sabem uma coisa, uma das maiores angústias para aqueles que partem e que nos dizem, no caso concreto na Associação Cultural Espírita Teixeirense, nas reuniões de intercâmbio espiritual, a maior angústia que dizem que é transversal à maior parte dos nossos defuntos, entre aspas, é a sensação do tempo perdido, que deveriam ter feito muito mais, que deveriam ter amado muito mais, que deveriam ter abraçado mais, dito mais àqueles que amam, que os amavam, e não se perderem em coisas fúteis, em amuos que não resolvem coisíssima nenhuma, decorrentes do orgulho individual. Vamos falar mais uns com os outros. Vamos abraçar mais. O abraço dá-nos energia, uma energia mútua, dá-nos coragem. Vamos cumprimentar mais as pessoas, como antigamente. E menos Halloween e mais pão por Deus. Vamos tentar tornar as coisas mais benéficas para todos nós. Não pioremos o que já está a piorar. Os nossos pensamentos são tudo. Somos nós que escolhemos as nossas companhias, que façamos boas escolhas. Quem queremos no nosso lar? Boas companhias ou aqueles que se comprazem no susto
e no terror. A depressão está a aumentar em flecha e, consequentemente, o suicídio. Não vamos aprofundar mais este problema com festas que de inocente nada tem. Caros amigos e ouvintes, a vida continua e que continue com alegria. Com alegria, mas temos que fazer paragens para pensar na vida, naquilo que andamos a fazer, em especial naquilo que andamos a pensar. Caros amigos e ouvintes, foi um prazer estar na vossa companhia. Marcamos o encontro para o próximo sábado. E até lá, não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. E fiquem aqui com um grande forte abraço aqui do Pedro Silva. Então, até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.